Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Já tem um tempo, né, que a gente está falando sobre isso e não é mais questão de se, mas quando nós vamos ter uma terceira guerra mundial. E agora nós estamos vendo esse movimento, né, que depois faltava apenas o país da Hungria aceitar a adesão da Suécia na OTAN e nós vimos aí que na última semana foi aceito e agora a Suécia se tornou o 32º integrante da Aliança Militar, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia agora ficou cercada ali no Mar Báltico por países da OTAN após a adesão da Suécia. Então é muito interessante esse movimento, porque a intenção é cercar, pelo menos de forma terrestre e marítima, a Rússia. E isso nós estamos vendo que o Ocidente, particularmente agora nesse momento, diante desse cenário, tem conseguido. Tá? Vamos lá. Depois de mais de um ano de espera, a Suécia se tornou o 32º integrante da OTAN na segunda-feira, dia 26. O parlamento da Hungria aprovou a entrada do país nórdico na aliança militar. A nação governada por Viktor Orbán era o último entrave para a expansão. As adesões sueca e finlandesa, a Finlândia se tornou um integrante em abril, marcaram o fim da política de neutralidade adotada por ambos e representou a maior expansão da OTAN desde a adesão de países do leste europeu que pertenciam à antiga União Soviética. Então é o período mais forte da aliança militar, né? Aqui, ó. Suécia, 32º integrante, pedido de adesão, né? Ocorreu após o conflito que iniciou. E aí nós estamos vendo aqui, ó, data de criação, né? Foi fundada em 1949, de 50 a 97 a 2022, que aí foi quando teve os marcos, né, de entrada de algumas nações. 2022 a 24, Suécia e Finlândia. De 97 a 2022 foi quando entraram os países, antigos países que pertenciam à União Soviética, que eram os Bálticos, né, Estônia, Letônia, Lituânia, e também a Polônia, a República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, todos esses aí. Agora, se você for atentar para o cenário, olha aqui o Mar Báltico, né? Nesse momento, com a entrada dos dois, nós estamos vendo todos esses países aqui são da OTAN. E a Rússia tem essa pequena passagem, né, no mar, que é aqui. Você vê essa pequena passagem, porém, nós estamos vendo a Rússia neste mar aqui, praticamente toda a aliança da OTAN, né, cercou, e isso é muito interessante. Agora, você percebe o fortalecimento da aliança, tá? Só que é óbvio, a Rússia não vai enfrentar eles no mar, né? Porque não à toa o mentor do Putin, o Alexander Dugin, chama os Estados Unidos, a força anglo-americana, que são os britânicos e os americanos, de uma força atlantista. Atlantista porque eles herdaram o poder dos mares. Então no mar eles são absolutos. Se a Rússia fosse aventurar numa guerra no mar, ela vai ter problemas, ela não vai conseguir. E ela também conta muito com o apoio chinês, obviamente. Só que eu quero que vocês notem tudo isso. Por quê? Depois que a Suécia entrou, a Rússia prometeu fazer ações retaliatórias, né, do país nórdico, que é a Suécia. Nós estamos falando aqui de 1.300, só essa parte aqui, ó, são 1.300 quilômetros de fronteira. E agora nesses países estão sendo posicionados tropas e armamentos. E lembrando que, neste momento, a OTAN está fazendo um exercício militar com mais de 90 mil soldados, com os melhores caças de guerra, os melhores tanques, com o melhor que tem da tecnologia militar, e vai só terminar esse treinamento em maio desse ano de 2024. Então, outro detalhe muito importante é, este país aqui, não é, do Macron, a França, disse que o envio de tropas para a Ucrânia não está descartado. Isso aí deu um rebuliço, a Alemanha disse que não vai fazer isso, porém não foi só a França, tá bom? Tem um detalhe importante. A primeira-ministra da Estônia, não é? A Kaja Kallas, ela disse também
que gostaria de enviar tropas para a Ucrânia para enfrentar a Rússia. Só que o que poucos sabem é que hoje, né, no dia de hoje que eu estou gravando, né, que é nesse sábado, dia 2 de março, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, disse que dentro da Ucrânia hoje existem soldados franceses e britânicos. Os dois estão dentro da Ucrânia e estão jogando mísseis contra a Rússia, né? E isso é uma grave confissão, uma gravíssima confissão, porque isso pode levar realmente a um conflito entre as duas potências, tá bom? Isso pode levar a um conflito direto. E o Putin, nessa semana também, ele já fez os avisos dele, aqueles grandes, maravilhosos avisos, né? E aí vai contar a história, que eu não quero perder. Por outro lado, o presidente da Rússia, o Putin, seu governo manifestaram diversas vezes um descontentamento com a expansão da aliança em países vizinhos, afirmando que a entrada das nações ameaça a segurança do país. Agora, depois do que o Macron falou, né, ou durante, né, o Putin ele fez umas ameaças bem graves, tá? Bem graves, que foi, aqui conta a vantagem defensiva, né? Ali é uma vantagem muito grande ao posicionamento. O Putin alertou, tá bom? Na quinta-feira, dia 29, o Putin alertou para o risco de um conflito nuclear com o Ocidente se a aliança enviar tropas para a Ucrânia. Então, peraí. Mas hoje o chanceler Olaf Scholz da Alemanha disse que tem tropa francesa e britânica dentro da Ucrânia. E o Putin disse que pode usar essas arminhas núcleas, né? O presidente russo também afirmou que os países ocidentais tentam arrastar Moscou para uma corrida armamentista e por isso o país deve desenvolver um complexo industrial de defesa para aumentar seu potencial científico, tecnológico, industrial. É seriamente necessário fortalecer os agrupamentos na direção estratégica ocidental para neutralizar as ameaças associadas à próxima expansão da OTAN. E isso é muito interessante. Agora, olha só, segundo a Danielle Diacon, essa analista, o Putin, em seus últimos discursos, deixou claro não ter receio em usar o arsenal nuclear do país caso seja atacado pela OTAN. A especialista pondera, no entanto, ser pouco provável que a Rússia invada a Europa por iniciativa própria para a conquista de território. O intento, né, o sonho do Putin é restaurar o antigo Império Russo, tá bom? Então essa história de que ele não vai fazer isso e essa confiança da aliança é um tanto estranha, até demais, porque não dá nem para entender como que eles estão tão confiantes assim de que isso não vai acontecer, né? Com base em quê? Em nada. Só que simplesmente agora a aliança da OTAN aumentou com tropas muito fortes. Lembrando que a Suécia tem, né, um dos melhores sistemas de caça do mundo, né, uma tecnologia bem desenvolvida, inclusive o Brasil tem, né, o F-39 Gripen deles aqui, que é um caça leve e com o que há de melhor na tecnologia moderna. Então nós estamos caminhando realmente para, tá bom, para a aliança, ou parte dessa aliança OTAN, que eu acredito que alguns países aí estão dispostos. Além do Macron e da Estônia, da Kaja Kallas, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também disse que também o seu país está pronto para enviar tropas para lutar dentro da Ucrânia. E isso, o Putin disse que se isso acontecer, ele vai enfrentar diretamente a OTAN. Então nós estamos vendo que passos estão sendo dados já na direção do conflito mundial, de pelo menos envolver toda a Europa. E eu acredito que nós todos devemos estar preparados, porque isso vai mudar o mundo completamente. Bom, vou manter vocês atualizados sobre tudo isso e, claro, cada detalhe desse conflito nós vamos trazer para vocês os nossos grupos aí, tanto no WhatsApp como no Telegram. Forte abraço a todos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem a informação, comentem, por exemplo, muito importante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.